O nordestino é o povo mais... O Nordeste é a região mais esquecida, tratada com maior despicienda. E o nordestino, há muito preconceito, sobretudo no Sul, com relação ao Nordeste. Uma terra esquecida, é uma terra árida. O nordestino sofreu com esse abandono, com esse descaso, com as desigualdades sociais. O coronelismo é uma prova disso. As desigualdades sociais que foram vigentes praticamente no Nordeste até a década de 60. E algumas manifestações, algumas coisas como, por exemplo, o bandidismo, né? Muitas tristezas, muitas coisas trágicas que aconteceram no Nordeste, como a fome, uma seca, a miséria, a falta de assistência, de igualdade, de justiça. Tudo isso fez parte da realidade nordestina. Tudo isso fez parte da realidade do nordestino. E essas intempéries da vida do nordestino, impetrificou o coração do nordestino. Impetrificou. O nordestino, acostumado com tanta dor, com tanto sofrimento, acabou tendo seu coração petrificado. Coração de pedra, ficou duro, ficou arredio a sentimentalismo. E isso explica essa aversão ao abraço, ao beijo, ao eu te amo. Isso explica muito. Um fator histórico. É peremptório para a gente entender isso. Então o nordestino, ele é muito arredio. O nordestino é o modelo, o protótipo de nordestino que nós temos de homem, virilidade, é o que comumente nós chamamos de cabra macho, uma expressão genuinamente nordestina e que, quando dita fora do Nordeste, as pessoas já, consciente ou inconscientemente, já se lembram do Nordeste, quando se fala em cabra macho. É uma expressão genuinamente nordestina. E essa expressão, ela identifica e expressa, caracteriza o protótipo de homem que nós temos aqui no Nordeste, que nós queremos ter. Aliás, isso é um protótipo até para as mulheres. Você vê aquela famosa letra de Luiz Gonzaga, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, com todo respeito aos sulistas. Mas a mulher nordestina, ela é diferente de todas as mulheres, né? A mulher nordestina corresponde ao que é o homem em alguns lugares do Sul. Eu não estou sendo misógino, não. Estou dizendo que a mulher nordestina, ela é diferente. Ela também tem essa característica de ser arredio ao sentimentalismo, ao abraço, né? Isso no fator histórico, cultural. A mulher nordestina é diferente. Como diz a música do Luiz Gonzaga, ela expressa muito isso. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Não está dizendo que a mulher seja lésbica, não. É outro sentido. Ficou um tanto áspero com relação a essas coisas. O nordestino se tornou áspero. Como eu havia dito, qual é o fator preponderante para isso? Esse fator histórico, essas consequências, esses episódios drásticos na vida do nordestino, trágicos, foram preponderantes para isso. Né? A miséria, a fome, a sede, a desigualdade social, a injustiça, né? E tudo mais. O descaso com relação aos nossos governantes. Como eu havia dito, há muitas coisas que a gente tem que reconsiderar. E acho que essa austeridade com relação à nossa criação, com relação a ser mais sentimental, é uma coisa que a gente deveria acontecer. A gente deveria reconsiderar isso. Como eu havia dito, e vou dizer para vocês, naquela celebração da palavra que eu citei, eu tinha dito, olha, o abraço, ele é bom, ele é salutar para a nossa alma, para o nosso corpo. Você não sabe a importância de um abraço. Um abraço liberta. Um abraço liberta, gente. Um abraço quando sincero, quando verdadeiro, quando forte, quando intenso. Ele é capaz de nos libertar de muitas amarras. As amarras do sofrimento. Quando a gente prende alguma coisa, algum sentimento, quando a gente reprime algumas coisas nossas, o abraço ele é capaz de libertar,
que a gente possa expor, que a gente possa desabafar. Eu lembro de várias vezes, né? Depois das mortes, em 2010 da morte da minha avó materna, em 2016 da morte da minha avó paterna, eu já estava calmo, depois de ter chorado, mas eu estava calmo. Depois um abraço de um familiar meu, uma prima minha na morte da minha avó, parte de mãe, e de um tio por parte de pai, no velório da minha avó por parte de pai. Depois desse abraço, soltou, né, aquilo que eu estava aprendendo. Eu já estava calmo, mas ainda assim segurando algumas coisas. E depois daquele abraço, eu acabei soltando. Porque o abraço tem esse poder de libertar a gente. O abraço tem esse poder de fazer com que a gente possa se sentir acolhido, sentir protegido. Então, abraço, você abraçando, você nordestino cabra macho, e até a nordestina paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, não é por causa de um abraço que a gente vai deixar as nossas culturas. A gente vai deixar de ser viril, sobretudo ao homem. Não é? Não vamos deixar. Pelo contrário. Veja, por exemplo, um dos maiores modelos, protótipos de macho, cabra macho que nós temos no Nordeste, historicamente falando e culturalmente falando, é o próprio Lampião. E pouca gente sabe que o Lampião foi estilista. O Lampião, aqueles adornos que os cangaceiros começaram a usar depois que o Lampião entrou no cangaço, passou a ser o líder do bando, todos aqueles adereços, aquelas indumentárias, aqueles brilhantes que os cangaceiros usavam, foi tudo aquilo confeccionado pelo próprio Lampião. Em todo caso, ele era um estilista. Né? E aí, vão duvidar da masculinidade dele? Isso é motivo para que ele deixe de ser um cabra macho? Não vai. Então não é um abraço que vai deixar de fazer com que a gente seja cabra macho. Eu estou avisando, eu já falei outras vezes. Eu conheço bem a cultura nordestina, estou a par, mas não é por causa que eu vou abraçar uma pessoa, eu tenho essa prática de abraçar os meus amigos, de abraçar quem eu amo, e não é por causa disso que eu vou deixar de ser nordestino, que eu vou deixar de ser menos homem, eu vou deixar de ser viril, cabra macho, como a gente diz aqui, né? Não é por causa disso. Isso não vai fazer a gente perder a nossa masculinidade. E é importante o abraço. A gente se sente, como eu havia dito, e ratifico, a gente se sente libertado, a gente se sente acolhido. E é tão bom a gente se sentir bem, né? Como é bom aquele sentimento de saber que quando a gente sair de casa, a gente vai sair de casa para constituir família, para ir atrás de um emprego, para a casa que eu digo é a casa dos nossos pais, né? A casa onde nós nascemos, onde fomos criados. Sai debaixo da asa da mãe, do pai. E quando a gente sair, que bom seria, que bom é, quando a gente tem a convicção de que para onde a gente vá, a gente sempre vai ser bem-vindo de volta à nossa casa, ao acolhimento, ao aconchego dos nossos pais. Inclusive, isso é um tema de música, né? 93 Million Miles, acho que é do Bruno Mars. Just know whatever you want. Acho que é mais ou menos assim. Meu inglês não é tão bom. You can always come back home. Fez muito sucesso em 2016 essa música. Ela fala justamente isso, né? Onde você for, você pode voltar para casa. Você será bem-vindo em casa. O abraço, ele expressa isso. É a expressão desse acolhimento, dessa libertação que nós temos em algumas amarras, aquele sentimento de reprimir o que a gente está sentindo. É importante que a gente tenha essa prática, né? Por exemplo, eu nunca fui, e por ter essa cultura enxertada em mim desde que eu nasci, essa cultura nordestina, eu nunca fui de dizer eu te amo para os meus pais, né? E só comecei a dizer, olhando para os olhos deles, depois que eu saí de casa, depois que eu fui para o seminário. E aí, sentindo falta dos meus familiares, eu passei a dizer: te amo, papai, te amo, mamãe, para as minhas irmãs, para a minha avó. E graças a Deus ela faleceu sabendo que eu amava ela. E os meus amigos também eu tenho essa prática. E eu te amo, cara.
Isso é muito bom, isso é lindo, sabe? Eu sempre tive medo de que as pessoas duvidassem do meu amor. Eu sempre fui arredio no tocante às redes sociais. Eu nunca fui muito bom e não sou muito bom em fazer ligações, em estar mandando oi pelo WhatsApp, sabe? Eu sou uma pessoa natural, eu converso olhando no olho da pessoa. Acho isso muito salutar. Aliás, isso é salutar. Essa convivência natural e não artificial. Mas eu sempre tive medo que as pessoas, talvez enxertadas por essa nova cultura tecnológica, de que a gente tem que se comunicar através das redes sociais, sempre tive medo que as pessoas duvidassem do meu carinho por elas. E de fato, muitas pessoas duvidam. Porque eu não tenho essa prática de estar ligando, de estar mandando áudio. Até para os meus pais. Eu ligo uma vez por semana, quando eu estou no seminário. E é muito rápido. É um oi, 15 minutos, saber se tudo está bem, alguma novidade, se alguém da família está doente, algum conhecido, algum amigo está bem. Pronto. Por quê? Porque eu não tenho essa prática. Eu sou muito matuto com relação a isso. E isso não me faz ser menos amigo. Meus amigos sabem muito bem disso. Quando a gente está junto, a gente passa horas e horas conversando. Naturalmente, não artificialmente. Para isso, eu nunca fui tímido. E o abraço, o eu te amo, ele expressa muita coisa boa. Para quem está ouvindo e para quem está dizendo, é libertador. É um sentimento tão bom, um sentimento tão forte. O amor é um sentimento muito forte. E é importante que a gente possa expressar isso para os amigos. Né? E isso através do abraço sincero, do sorriso e do próprio eu te amo. Isso não vai fazer a gente menos nordestino. Eu estou hoje me referindo, me expressando mais para quem é nordestino, para quem conhece essa cultura nordestina de ser arredio ao sentimentalismo. Isso não vai fazer da gente menos nordestinos. Não vai fazer dos homens, menos cabra macho. Ora, Lampião foi um estilista. Vai dizer que ele foi menos homem por causa disso? Então é importante, o abraço é muito importante. A cultura do eu te amo, de ser um pouco mais sentimental, um pouco mais aberto às realidades das pessoas. Há muitas pessoas que sofrem, há muitas pessoas que precisam do nosso abraço, da nossa presença. Não precisa falar muita coisa, sabe? Hoje, por exemplo, nós temos uma realidade triste. Eu não queria citar, mas uma realidade que muitas pessoas estão morrendo. Em decorrência ao coronavírus ou não. Em todo caso, a nossa cultura de ter um velório, de ter um enterro, um sepultamento, onde há muitas pessoas, foi cessado. Por questões de saúde, por questões sanitárias, nós não podemos ter muito tempo de velório, quando um parente morre, um amigo morre, seja em decorrência ao coronavírus ou não. E isso faz a gente sofrer mais ainda, porque a gente não vai ter o direito de prantear, como a gente geralmente pranteia, os nossos entes queridos. E é preciso que, sobretudo os amigos, os familiares, que vão com o intuito de alguma forma, amainar esse sofrimento, saibam que palavras não são suficientes. Aliás, palavras nunca vão acabar com as nossas dores. Eu não vou amainar a dor, o sofrimento de uma pessoa que perdeu um ente querido, dizendo, se conforme, foi porque Deus quis, foi melhor para ela. Não, pelo contrário, isso faz piorar. É uma coisa que o Padre Léo, o saudoso Padre Léo, dizia, né? Quando a pessoa estiver chorando, sobretudo em decorrência da perda de algum familiar, não tente acalmar ela, não tente acabar com o sofrimento dela. Simplesmente esteja com ela, do lado dela. No mais, diga assim, eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. Pronto. Não precisa falar mais nada. Sobretudo dizer que foi da vontade de Deus. Talvez isso faça piorar a situação. Então esteja com a pessoa. Abrace, esteja lá do lado dela. A presença é essencial. Ela é peremptória nesse sentido.
Mas o abraço, como eu havia dito, nessa cultura do abraço, e isso, tudo isso engloba a cultura do abraço, né? A cultura do acolher, da afetividade. É importante que a gente tenha. E isso não pode ser divergente com a cultura nordestina. Isso não vai contradizer a cultura nordestina. Pois bem, alguém tem alguma pergunta a fazer? Hoje eu vi com a camisa do Scorpions. Para quem está do outro lado, vê ao contrário.